O presidente ucraniano garante. Rússia já tem soldados norte-coreanos em Kursk. Zelensky garante que a Rússia já está enviando soldados norte-coreanos para os seus ataques em Kursk. Quase 3 anos se passaram desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito continua a deixar noites de terror. O presidente ucraniano, Zelensky, garantiu esta manhã que a Rússia já começou a empregar um número significativo de soldados norte-coreanos nos seus ataques contra o país em Kursk, onde o exército ucraniano realiza uma incursão, segundo a AF. Se atualize todo dia sobre as guerras pelo mundo, se inscreva e ative o sininho, e deixe sua opinião que vamos te responder. Obrigado. O ucraniano garantiu. Os russos os incluem em unidades e os utilizam em operações na região. Além disso, a Ucrânia tem informações de que a Rússia poderia usar estas forças também em outras partes da linha de frente, observou o presidente ucraniano. A Ucrânia tem informações de que a Rússia poderia usar estas forças também em outras partes da linha de frente. Quase 3 anos se passaram desde o início da guerra na Ucrânia. O conflito continua a deixar noites de terror. O presidente ucraniano Zelensky garantiu esta manhã que a Rússia já começou a empregar um número significativo de soldados norte-coreanos nos seus ataques contra o país em Kursk, onde o exército ucraniano realiza uma incursão, segundo a AF. 2 navios de carga russos que transportavam produtos petrolíferos foram danificados devido ao mau tempo no Estreito de Kerch, entre a Rússia continental e a Crimeia anexada, e solicitaram ajuda, informou no domingo o Ministério dos Serviços de Emergência da Rússia. Havia 13 pessoas a bordo do petroleiro Volgonef 212, que foi danificado e encalhou, e 14 pessoas em um segundo navio, o Volgonef 239, à deriva após ser danificado, disse o Ministério. Mais de 50 pessoas e equipamentos, incluindo o helicóptero Mi-8 e um rebocador de resgate, foram enviados ao local, segundo o Ministério, que informou que as informações sobre um derramamento estão sendo esclarecidas. Forças russas tomam 2 aldeias na região de Donetsk, na Ucrânia. As forças russas assumiram o controle das aldeias de Vesely e Pushino, na região ucraniana de Donetsk, disse o Ministério da Defesa da Rússia no domingo. O ministério também disse que as forças russas atingiram e destruíram 4 sistemas de defesa aérea Patriot. Ucrânia destrói 56 drones russos durante ataque noturno. A Força Aérea Ucraniana destruiu 56 dos 108 drones lançados pela Rússia durante o último ataque noturno, disse uma fonte militar em Kiev no domingo. Apoiada por países ocidentais, invasão do território russo é vista por analistas como golpe duro ao regime de Vladimir Putin, mas resultado em longo prazo ainda é incerto. A maior incursão transfronteiriça apoiada pelo Ocidente desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, começou na semana passada, quando o exército ucraniano invadiu a região de Kursk, a pouco mais de 500 quilômetros de Moscou, e provocou a retirada de dezenas de milhares de civis do local. A operação surpreendeu até mesmo os aliados mais próximos de Kiev, incluindo os Estados Unidos, e testou os limites de como o equipamento militar ocidental pode ser usado no território russo. Em abril, o Congresso americano aprovou uma legislação que incluía 61 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia. A medida foi tomada apenas alguns dias após o diretor da CIA, William Barnes, alertar que o país corria o risco de perder a guerra ainda este ano caso não recebesse o apoio dos Estados Unidos. Os armamentos chegaram para as forças ucranianas num momento delicado, com escassez de pessoal e recursos no campo de batalha, e foram enviados com uma ressalva. O exército até poderia usá-los contra a Rússia, mas apenas para defender a cidade ucraniana de Kharkiv. Por isso mesmo, na madrugada da última quarta-feira, autoridades americanas receberam com surpresa a notícia de que mais de 1.000 soldados ucranianos haviam cruzado a fronteira no dia anterior, equipados com defesas aéreas móveis e equipamentos de guerra capazes de bloquear o radar russo. Alguns dirigiam veículos blindados enviados pela Alemanha e pelos Estados Unidos, ação que, apesar das restrições impostas, não gerou reações imediatas por parte da administração do líder americano, Joe Biden, e de outros aliados europeus.
Ao New York Times, autoridades dos Estados Unidos disseram que não foram informadas formalmente sobre a missão de alto risco. Ainda assim, na quinta-feira, o Pentágono declarou que a ofensiva movida pela Ucrânia fez um uso aceitável das armas dos Estados Unidos para atacar dentro da Rússia. Porta-voz do Departamento de Defesa americano, Sabrina Singh, disse que, à medida que o exército ucraniano detecta a realização de ataques na fronteira, eles devem ter a capacidade de responder. Vamos continuar a apoiar a Ucrânia com as capacidades e os sistemas de que precisam, disse Singh em entrevista coletiva. Não sentimos que isso seja de forma alguma uma escalada. A Ucrânia está fazendo o que precisa para ter sucesso no campo de batalha. Em vídeo, um caminhão ucraniano é visto supostamente transportando soldados russos vendados. Oficiais alemães adotaram um tom semelhante. Ao Washington Post, um porta-voz do Ministério da Defesa disse que o objetivo declarado de Berlim é apoiar a Ucrânia em sua luta defensiva contra o agressor russo. A mesma fonte relembrou ao jornal americano declarações anteriores que reafirmam o direito ucraniano, sob a lei internacional, de se defender contra esses ataques. Políticos mais conservadores na Alemanha deram apoio ainda mais explícito à iniciativa de Kiev, validando o uso de armas alemães em território russo. A questão de saber se armamentos ocidentais estão envolvidos não surge porque, após serem entregues à Ucrânia, eles se tornam armamentos ucranianos, disse o coronel aposentado e parlamentar alemão Roderich ao Político. Embora não esteja claro quais armas Kiev tem utilizado na invasão do território russo, a mídia russa relatou que veículos de infantaria blindados Bradley, dos Estados Unidos, e Marder, da Alemanha, estavam presentes. À imprensa alemã, o parlamentar Markus Faber disse que a Ucrânia estava livre para usar todos os materiais doados pelo país, incluindo tanques Leopard 2, dos quais 58 foram doados até julho. A imprensa do Reino Unido noticiou que tanques Challenger 2 britânicos foram usados na ofensiva contra o território russo, segundo informações da rede de televisão Sky News. Se confirmado, seria a primeira vez que tanques britânicos operados por soldados ucranianos foram usados em combate em território russo. O Ministério da Defesa em Londres não deu detalhes sobre a operação, mas reafirmou que a Ucrânia é livre para usar armas britânicas em território russo, de acordo com a política do governo. Para a Rússia, a invasão provocou uma espécie de ruptura. O celebrado estado de segurança que o presidente Vladimir Putin havia construído desmoronou, e a ideia de que a maioria dos russos poderia continuar com suas vidas normais enquanto ele travava a guerra foi posta em questão. Ao todo, a Ucrânia avançou mais de 11 quilômetros dentro do território russo, capturou dezenas de soldados inimigos e forçou a saída de mais de 130 mil civis da região. Apesar disso, o resultado a longo prazo ainda é incerto, e para analistas, dependerá em parte da corrida pela produção de armas e munições, área em que Moscou aparece com larga vantagem. Gostou do vídeo? Nos ajude a crescer, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigado por assistir até aqui.